Agora, doutor, pensando em alta performance, né? Assim, o atleta, a gente sabe que o caminho que o atleta precisa seguir, muitas vezes, ele vai totalmente contra um caminho de saúde, né? Do que a gente está falando aqui, de promover saúde. E você provavelmente atende muito atleta também. Levando para o CrossFit, especialmente falando, a gente tem um grande problema que as pessoas, elas são atletas, mas elas têm uma vida normal também, né? Então, assim, Atletas. o CrossFit O sonho. transformou muitas pessoas em atleta. E aí, ao mesmo tempo que ela quer ter a vida do atleta, fazer uma planilha de 3, 4 horas, mas ela tem uma vida normal também, de um pai de família que acorda cedo, trabalha o dia inteiro e tá encaixando esse treino ali no meio do dia, mas quer usar esteroides anabolizantes, quer usar todos os suplementos pro médico. Como que funciona isso? É. É assim, eu falo que esse é o melhor paciente, né? Que esse é o paciente que ele nunca vai te abandonar, porque ele vai te dar trabalho sempre. Né? Então, o paciente que ele tem, que ele... Quando eu falo da minha aula de lesão muscular, eu sempre falo que as lesões musculares elas estão aumentando por 3 fatores. Número 1, porque as pessoas estão fazendo mais atividades físicas. Até a pandemia, o mundo vinha se tornando menos sedentário. Aí a pandemia estagnou isso e agora está voltando, as pessoas estão voltando a praticar atividades físicas, as pessoas estão se tornando menos sedentárias. As pessoas estão praticando atividades físicas de maior intensidade. Então, você pega 20 anos atrás, o CrossFit era um negócio abominável, inimaginável, né? Só de você fazer jiu-jitsu ou judô, você já era um ser de outro planeta. Porque, assim, musculação, se você era mais forte, pô, você pega as minhas fotos na época de faculdade, que eu era bem mais forte do que eu sou hoje, uns 10, 15 quilinhos a mais, eu destoava de todo mundo. Então, maratona, triatlon, hoje, pô, você vai numa sala de faculdade e tem meia dúzia que já fez. Sim. Antes era coisa de super atleta. Então as pessoas estão fazendo coisas mais intensas, só que não querem só fazer essas coisas mais intensas, elas querem performar como se atleta fossem, tendo vida de médico, engenheiro, advogado, nutricionista, fisioterapeuta. A vida dele não é focada nisso, mas ele quer correr uma maratona sub-4. Ele quer fazer 100 kg de snatch. Ele quer ir pro games. Ele quer ir pro games. Ele tem, né, às vezes um delírio que ele vai pro games. É. Às vezes o cara, pô, ele até tem uma vida muito dedicada pro esporte, ele é um coach, ele tem um box, mas ele quer ir pro games. Você não tem a estrutura na sua vida não é estruturada para ser um atleta. Você não ganha para ser um atleta, você gasta para ser um atleta. Será que eu devo perder a esperança, então, para esse ano, Games? Talvez Esperança nunca pensando nesse é a cenário. última que morre. Fica a dica, hein? Mas Esse episódio não tá sendo em vão. esse paciente é o paciente que ele vai te dar muito trabalho, porque ele tem expectativas irreais e é papel de qualquer profissional da saúde colocar ele pé no chão. É. Porque as redes sociais trouxeram uma realidade que não existe. Você teve um boom de academias no Brasil a partir de 2003. Foi quando começou o Orkut. Você começou a postar fotinho e falar que você faz. O famoso tá pago, é. E aí aumentou muito, né? Então, as academias, os boxes, o CrossFit se beneficiaram muito das redes sociais, porque as pessoas Com querem certeza. mostrar que fazem, né? Não adianta só fazer, você tem que mostrar que faz. E ninguém tá satisfeito em mostrar o seu snatchzinho de 50 quilos. É. Quer 100, quer 120, quer... É o ego, né, já. Não. E aí você tem esses problemas, que a pessoa ela não tem a paciência para se dedicar para ser um atleta, porque um atleta você constrói ao longo de muitos anos, e ela quer cortar caminho. Então, se ela não consegue treinar tudo que ela tem que treinar, se ela não tem tempo para se recuperar, fazer um recovery, dormir, fazer 8 refeições no dia, dormir, fazer 2 cochilos no dia. Que seria o mundo perfeito. Não, é coisa de atleta, né? É. Tipo, se você não tem o tempo para isso, você vai querer um atalho. Aí o cara vai pro esteroide. O esteroide não é um atalho. Ele, né? Você tem um ganho, às vezes, rápido, você tem uma melhora de recuperação muscular, você tem um aumento da treinabilidade. Ele não vai te dar nada de graça. Você usar esteroide, ficar em casa vendo Netflix e pedindo iFood, amigo, você só vai estar tendo prejuízo. Nem a parte positiva, entre aspas, você vai estar tendo. E eu Só acho aumenta a até sua que existe um treinabilidade. perigo dentro disso, porque a pessoa que ela começa a usar o esteroide, ela vai ficar com uma recuperação
mais acelerada, ela vai diminuir muito a percepção de esforço, de dor, e aí que entra, né, muitas lesões. Por quê? Porque a pessoa, não foi num tempo que isso aconteceu. A Ela adaptação pulou, não ocorre no mesmo adaptação, momento. ela pulou muitas etapas por conta do uso de esteroide, né, por diminuir uma percepção ali de fadiga, de dor, e conseguir treinar muito mais, e treinar, fazer 2, 3 sessões. E se isso não está dentro de um cenário adequado em relação à nutrição, em relação a sono, né, e tudo que envolve a performance, essa pessoa pode lesionar, né? Testosterona é uma droga maravilhosa. Uma droga psicotrópica. Porque aumenta melhora a tua autopercepção, diminui, né, a sua sensação de fadiga e dor, diminui seu medo. Corajoso, exatamente. Você fica literalmente, Corajoso. literalmente, porque se você for pegar os estudos iniciais lá da testosterona, a testosterona foi sintetizada em 1889, né, por Brown Sequard, se eu não estou enganado. E a testosterona foi arma de guerra na Segunda Guerra Mundial. Do Capitão América. Suco do Capitão América. Suco do Capitão América, literalmente. Então, era material de intendência tanto das tropas americanas quanto das tropas alemãs. Projeto Ubermensch, né, Projeto Super-Homem, a gente sabe muito bem que era esteroide. Então, você pega quem está no pico de testosterona fisiológico, né? Jovens, né? Você entra pra polícia com 18, 19, 20 anos. Você entra pro exército com 18, 19, 20 anos. Você quer correr, você quer pra guerra, você quer pegar bandido com 20 anos. Você não quer fazer isso com 35. Hoje eu tô querendo aposentar já, tá? Você não quer fazer isso. Você já tem uma percepção de risco muito maior. 300 de teste. Não, jeito. Então, Você já não tá mais tão corajoso. Então você pega um cara, ele tá com uma testosterona fisiológica mais baixa, vai usar a testosterona sintética e vai pra lá 1.500, ele vai ficar corajoso, ele vai ficar propenso. Super-homem. Ele vai ficar propenso a comportamentos de risco. Ele vai se expor mais ao risco. Ele vai ficar mais egocêntrico, ele vai ter uma autopercepção diferente da realidade. Então, sim, ele vai ficar mais propenso à lesão. Sim. Ele vai ficar propenso à lesão. Fora que ele tiver associado, né? Com outros esteroides ainda, que ressecamento de tendão. Não é ressecamento. Não é ressecamento. O que acontece? Todo e qualquer esteroide, né? Se você for pegar esteroide, tá? Então, esteroides, a gente tem 3 esteroides básicos, que são os corticosteroides, então os corticoides. O seu diprospan, a sua betametasona é um esteroide. Olá. A aldosterona, né, que é produzida pela sua suprarrenal, é um mineralocorticoide. Ela retém sódio no seu corpo, mantém sua pressão arterial. É um esteroide. E os esteroides sexuais. Testosterona, né, os androgênicos e os estrogênicos. Estrogênio é um esteroide? É. Esteroide anabolizante? É. Feminino? Estrogênico. Progesterona é um esteroide? É. É um esteroide anabolizante? É. Feminino. Testosterona é um esteroide anabolizante androgênico, masculinizante. Só existe testosterona no corpo humano. Mulher também produz testosterona. Em doses baixas, tá? Então, dosar testosterona para mulher não tem valor para indicar tratamento. Minha testa tá baixinha, precisa se repor. Não precisa. Então, testosterona, androstenediona, DHEA, que é dehidroepiandrosterona, dehidroepiandrosterona sulfato. Você tem a nandrolona, que é a 17-nortestosterona. A nandrolona da DECA, sim, seu corpo também produz nandrolona, tá? Ele é um esteroide, né, natural. E a epitestosterona. Então você tem vários esteroides androgênicos fisiológicos que você produz. Assim como estrogênio, né? Você tem estradiol, estrona, estriol. Então, é um pouco mais complexo do que parece. Se você pegar e fizer uma infiltração com corticoide no teu ombro, no teu tendão, aumenta o risco de lesão? Opa! Aumenta o risco de degenerar o seu tendão e ele romper. Se você usar doses suprafisiológicas de esteroides anabolizantes androgênicos, aumenta o risco de ruptura? Também, porque degenera o seu tendão. Então calma aí. A chinela canta diferente, viu? Vamos lá, não é nem só então a percepção do atleta lá? Não. É químico. É químico. É tecido colágeno.
Tá? Então, o colágeno tipo 1 do seu tendão. Sob doses suprafisiológicas de esteroide anabolizante, ou seja, doses acima do que você produz naturalmente, ele vai diminuir a elasticidade e aumentar a rigidez. Tá? De um ponto de vista mecânico, o tecido colágeno, principalmente colágeno tipo 1, tendão, ligamento, músculo, ele vai ficar mais inelástico, ele vai ficar mais rígido. Ele vai perder menos capacidade, ele vai ter menos capacidade de deformação. Então, assim, sob tensão, ele vai romper com mais facilidade. Ponto 1. Quando você tem ainda o uso de esteroides anabolizantes sintéticos que não a testosterona, você tem a desproporção androgênio-estrogênio. Quando você tem a sua testosterona, homem, naturalmente, parte dela vai ser transformada em estrogênio, em estradiol. Parte dela vai ser transformada em estradiol natural. Isso é bom para você, você precisa disso. Seus tendões precisam disso, seu cérebro precisa disso, sua pressão arterial precisa disso, suas artérias precisam disso. Legal. Geralmente essa proporção é 1 para 20. Tá? Então, 20 de testo para 1 de estrogênio. Se você usa um esteroide sintético que não será transformado em estrogênio, essa desproporção aumenta. Então, essa rigidez dos seus tendões, ligamentos e musculatura, e vasos também, teu coração, não esquece, aumenta. Aumentando o risco de lesão. Você tem também o efeito citotóxico, o efeito tóxico na célula, né, dos tendões, músculo e ligamento, que alguns esteroides fazem, principalmente em dosagens altas. Você tem estudos, trocentos estudos, mostrando que o usuário de esteroides anabolizantes tem um risco 9 vezes maior de rupturas musculotendíneas do que o não usuário. Isso já está pacificado. Por que isso acontece? Aí você tem diversas teorias. No final da década de 80, um pesquisador alemão chamado Michner, da Alemanha Ocidental, não tinha nem caído o muro de Berlim, ele fez alguns estudos em animais e ele viu isso, da perda de elasticidade dos tendões e ligamentos submetidos a doses de animais, submetidos a doses altas de esteroides anabolizantes. Tá? Outra coisa que acontece, pensando em ultraestrutura do colágeno. A fibra colágeno não é reta. Né? Se você colocar em microscopia eletrônica, você vai ver que ela é ondulada. Né? Em português, eu nunca achei uma tradução muito adequada, mas em inglês eles chamam de crimping morphology. Eu vi um ou outro estudo traduzido em português que eles falavam morfologia de crimpagem, mas nunca vi ninguém falando disso. Mas essa morfologia ondulada, você tem uma angulação nessa onda. Tendões submetidos a altas doses de esteroides por curto espaço de tempo, 8 semanas. Essa angulação, ela deixa de ser aguda, ela se torna mais obtusa, ela vai abrindo. Então, a capacidade de elasticidade desse tendão vai diminuindo. Outro motivo para esses tendões romperem. E aí tem mais um motivo, todo e qualquer esteroide. Então, o corticosteroide que você usa. Você pega, por exemplo, o paciente que faz transplante e faz uso crônico de dose imunossupressora de corticoide, ele rompe. Eu atendi na época que eu era residente, eu vi um paciente no setor de transplante que ele rompeu os tendões extensores da mão na hora de puxar o cobertor. Foi puxar o lençol, ele rompeu os tendões extensores da mão. Porque ele fazia Uso de corticoide. Então, o esteroide anabolizante, ele também vai fazer esse enfraquecimento porque ele faz uma vasoconstrição, ou seja, vai menos sangue para os seus tendões. Principalmente em que região? Na junção miotendínea, na região na transição do músculo para o tendão. Ruptura de peitoral, geralmente na transição miotendínea. Então, assim, você tem uma série de fatores. E aí você tem os fatores biomecânicos. Ganho rápido de força. Sem adaptação das suas fibras colágenas. Exato. Você tem perda de mobilidade. Você ganha volume, você fica mais travado. Tá?
Você tem uma série de fatores que vão aumentar isso. Tudo isso... você consegue provar por A mais B que é por isso que acontece? Não. São teorias. Você tem estudos que te dão alguns dados que vão para essa linha. O maior problema são as doses suprafisiológicas. O maior problema são os esteroides sintéticos. E aí você tem um fator complicador que é quando você coloca o esteroide no mercado negro. Sim. Tá? Quando você coloca o esteroide no mercado negro, né, Sem controle algum. artigo 273 do Código Penal, né, medicamentos, venda, transporte, armazenamento, promover a venda de medicamentos fora das legislações sanitárias ou, né, falsificados. Né? É mais grave que tráfico de drogas. Tráfico de drogas é 5 a 10 de reclusão, enquanto o 273, né, venda de medicamentos adulterados ou fora das especificações da Anvisa, é 10 a 15 de reclusão. Eita. É mais grave que tráfico de drogas. E mais grave, inclusive, pra saúde também, né? A droga ainda o cara, né? Eu não sei. E acho que dá menos dinheiro, hein? Acho melhor traficar droga, Talvez então. ter menos Você é o dinheiro. traficante de drogas aí, irmão. Agora, uma dúvida nessa questão aí que o pessoal se fala muito também da reposição, né? Qual que é o valor, a faixa de referência onde se indica a reposição? Depende da idade. Depende da idade, assim. Existem alguns consensos mais modernos que para o paciente abaixo de 35 anos, abaixo de 350 nanogramas por decilitro de testosterona já é motivo para uma reposição hormonal num paciente jovem. Eu já acho que você tem que pensar o porquê que está acontecendo isso. E na mulher não? Na mulher você falou que não... Então, dosar testosterona na mulher só tem um sentido: acompanhar o tratamento com testosterona desta mulher. Por quê? Do ponto de vista de análise laboratorial, dosagens abaixo de 100, 120 nanogramas por decilitro são imprecisas. Então, nossa, minha testo, a mulher lá tá com a testo de 10. Tá muito baixo, não sei se está 10, de fato. É impreciso, o exame é impreciso. A indicação de terapia de testosterona para a mulher é clínica, é queixa clínica. O problema é que essas queixas, elas são frequentes, elas são queixas razoavelmente pouco precisas, que baixa libido, baixa disposição. É isso, acabou. Cansaço, fadiga rápida, né? É isso. Sim. Né? Sendo muito indicação médica, indicação clínica, a única justificativa é distúrbio sexual hipoativo, baixa libido. Ponto. Essa é a indicação de testosterona para a mulher. E não é baseado em exame laboratorial. Você pede um exame laboratorial para quê? Para que você tenha um ponto de partida. Está usando testosterona transdérmica para essa mulher, que é transdérmica, tá? Não é via oral e não é injetável, pelo amor de Deus. Injetável, a não ser que essa mulher esteja em terapia de transição de gênero, não há justificativa. Tá? É transdérmica. Tá, você está prescrevendo testosterona transdérmica por um distúrbio sexual hipoativo. Você precisa saber quanto estava e você precisa acompanhar. Tá 10, foi para 60, não quer dizer nada. Não tem continua sendo a mesma coisa. Eu sei que é difícil para o paciente entender isso. Ele fica feliz quando sai de 10 e vai para 60. Turminha, calma, hein? Não é pra sair comprando o gelzinho de testo e jogando na mulherada aí, hein? Vai devagar. Mas o grande negócio começou a passar de 100. Começou a passar de 100, você já fica preocupado. Você já tem que reduzir dose. Porque vai masculinizar. A mulher não tem que ter 100 nanogramas por decilitro de testosterona. Não tem que ter. Chegou em 300, é para suspender, porque coisas vão crescer. 300 é bem alto pra mulher, né? Sim. Bem alto. Normal para mulher é ali por volta de 60, né? Entre 15 e 60. E é isso aí. E não é o principal androgênio da mulher. Sim. O principal androgênio da mulher é o DHA. Mas eu vou suplementar DHA. Não vai suplementar DHA. Não faz sentido. Se você pegar a tabela da esteroidogênese, ele pode virar qualquer coisa. Né? É a mesma coisa, vou tomar colesterol. Pode virar qualquer coisa. Então, tem indicações muito claras. Mas a mulher ela quer performance e ela vai usar testosterona. Não faz sentido. A dose que vai ser anabólica para a mulher de testosterona é uma dose
masculinizante. Ela vai ter os efeitos colaterais que ela não quer. A não ser que ela esteja querendo passar por uma terapia de transição de gênero, não faz o menor sentido você usar testosterona para performance para mulher. Não faz sentido. E o que você acha de oxandrolona para mulher? Porque é o mais comum, é o que eu mais pego no consultório. Ah, tô usando só 10. É o que tem mais estudo. Uhum. Só 10, aí varia, porque a dose é 0,1 a 0,2 miligramas por quilo de peso, dia. Então, só 10, se for uma menina de 50 quilos, 10 é uma dose bem alta. Sim. Né? Então, assim, oxandrolona é um esteroide sintético derivado do DHT, dihidrotestosterona. Então, você tem 3 classes de esteroides anabolizantes sintéticos, derivados da testosterona, derivados do DHT, derivados da nandrolona. Os derivados do DHT, eles não convertem para DHT, dihidrotestosterona, que tem afinidade pelos folículos capilares, que faz cair cabelo. Ah, mas a oxandrolona fez cair cabelo. Sim, porque a própria oxandrolona ela pode ter afinidade pelo seu folículo capilar e fazer a queda. Não necessariamente virar DHT e ter queda. E ela não vai virar estrogênio. Então, você não vai ter essa conversão, diferente de uma testosterona que vai ter conversão. A oxandrolona, miligrama por miligrama, ela é 8 vezes mais anabólica que a testosterona. Então, por que as mulheres acabam escolhendo? Por que as pessoas acabam preferindo? Porque ela é mais anabólica que a testosterona, então Menos dosagens dosagens mais baixas com menos colaterais. Ela é menos androgênica, ela é menos masculinizante em dosagens mais baixas. Uhum. Só que em dosagens altas ela também é masculinizante. Não adianta a mulherada querer tomar 30 miligramas de oxandrolona e achar que coisas não vão crescer, que pelos não vão crescer onde não deveriam. Sim. Vai acontecer coisas que ela não quer, coisas irreversíveis. Pirulitinho. E é irreversível. E a gestrinona, que também é quem tem se popularizado muito também, né? O Assim, chip. eu, infelizmente, eu tenho pego bastante paciente com bastante alteração laboratorial com o uso de gestrinona. A única indicação clínica do uso de gestrinona é endometriose. Na verdade é pra isso, né? A indicação é... A gestrinona, como anticoncepcional, é um anticoncepcional ruim, para começar. A gestrinona, como um anabólico, é um anabólico ruim, para começar. Então, assim, não faz muito sentido. Fora que os implantes são caros. Gestrinona via oral, gestrinona via implantável já é questionável, via oral é mais questionável ainda. O que você tem, Anvisa, estudo, eficácia, são os pellets vaginais para endometriose. Implante de gestrinona, vem às vezes paciente que passa com outro colega que faz lá um implante de gestrinona. Aí vem com colesterol de 280, você vai medir a pressão arterial, tá 15/12. Você fala, cara, por onde eu começo? E via oral seria pior, os colaterais. Assim, é mais questionável ainda, né? É mais questionável ainda, até do ponto de vista de eficiência. Aham. Implante de gestrinona, se você busca performance, não faz o menor sentido. Poxa, pensando em risco-benefício, a oxandrolona tem o melhor risco-benefício. É questionável? Claro que é questionável, né? CRM, CFM não vem com bons olhos a prescrição de esteroides anabolizantes para performance e estética. Ok, mas se você for comparar o que é menos pior, oxandrolona. Sim. E se você for parar para pensar... E mais efetivo. Sim. E do ponto de vista de controle de efeito colateral, uma coisa via oral é muito mais controlável do que um implante. Sim. De fato. É muito complicado Não porque... tá dando certo, para, né? Não... Suspende. E virou moda os implantes porque tinha um retorno financeiro interessante para o médico, caro, né? Caro, assim, é caro e as pessoas inflacionavam, né, os custos. E aí você via curso de gente recém-formada fazendo implante. Eu já vi caso de gente... Teve uma febre, né, numa época. Gente que implanta... o pessoal implantando no músculo, né? Então, colega chamando, você me ajuda a tirar isso daqui? Ajudo. Agora, pensando assim, um pouco polêmico, tá? Mas a gente precisa perguntar.
Pensando num cenário, um atleta de CrossFit fazendo tudo certo, vivendo mesmo do esporte, e a gente sabe que muitos estão fazendo uso de hormônio, enfim. Você conseguiria citar os 3 melhores hormônios pensando nas características da modalidade? Que Não vai. poderiam beneficiar, potencializar a performance e rendimento? Ou não existe isso? Isso é muito não de existe, pessoa para pessoa. não existe isso. Não existe forma, não existe receita de bolo. Você tem que pensar que todo esteroide anabólico em dose suprafisiológica ele tem riscos. Esses riscos nunca vão a zero. Eu estou fazendo acompanhamento. Não significa que você está zerando o risco. Isso não existe. Você pode ter alteração cardiológica em pouquíssimo tempo. Uhum. Então, né, vários colegas cardiologistas que estão se especializando nessa área, eles falam, cara, atendi um paciente que fez 8 meses de uso de testosterona injetável, já com uma insuficiência cardíaca leve. Caramba. Então, assim, monitorar não significa que não vai acontecer. Significa apenas que você vai diagnosticar precocemente. Perceber rápido. Sim. Né? É a teoria da caixa preta lá, né? Você só vai diagnosticar precocemente. Pensando em performance, depende. O CrossFit ele é multifatorial. O cara ele pode ter uma força ótima, ter um cardio horroroso. Sim. Ele vai se beneficiar do esteroide? Não. Não. O esteroide vai piorar a performance dele. Já vi muito isso acontecer. Mas direto. Nossa, principalmente quando vem os meninos da faculdade com ideia fraca na cabeça. Né? Pessoal, arremesso de peso, né? Hoje o molecada no arremesso de peso é bem pé no chão, mas alguns anos atrás, todo mundo feliz, fazendo 200 quilos de supino e perdendo 2 metros de marca de arremesso. Por quê? Você ficou forte, mas você perdeu explosão. Parabéns. Não Você tinha ficou- amplitude de movimento, né? Ficou travado. Eu apresentei recentemente uma palestra no Arnold que o tema era exames laboratoriais em praticantes de CrossFit, alterações, né? E o estudo de caso que eu levei foi justamente de um paciente que o melhor ano de performance dele foi quando ele não usou absolutamente nada. Ele foi campeão nesse ano. Foi o melhor ano de performance, Que mágica, disparado, treinando muito bem, recuperando muito bem. A gente usou suplemento, né? Enfim, tudo que a gente tinha de recurso ali, Controle de suplementação, controle de sono. estresse, melhorou sono, controle tudo. Ele trabalhou todo o cenário dele para não ter que contar com É isso. muito, Melhorou o horário de trabalho, enfim. é muito superestimado. É, É muito superestimado. Né? Quando você fala de performance, é superestimado demais para performance, né? para performance. E quando você pega, por exemplo, né, eventos históricos emblemáticos, lá, 1988, né, esqueci o nome do corredor que foi pego com estanozolol. O Ben Johnson. Ben Johnson. Ben Johnson foi pego com estanozolol. Se você parar para pensar características do estanozolol, é um esteroide péssimo para performance. Sim. Péssimo para performance. Ele tem uma característica androgênica muito alta, e como é um derivado do DHT, ele é zero estrogênico. O estanozolol é ótimo para você romper alguma coisa. Eu já vi muitos médicos falando O isso. estanozolol é maravilhoso para você virar meu paciente cirúrgico. Tá? Então, nossa, eu tava tomando estanozolol, rompe o peitoral. Tipo, Vai para você lá, né? tragédia anunciada. Já sabia. Tragédia anunciada. Meu físico ficou legal, estética é maravilhosa. Sim, mas você não consegue pular 1 metro. Você perde potência, você fica travado, sua elasticidade vai embora. Estanozolol dá dor articular porque resseca a articulação. Não resseca a articulação. Aumenta a rigidez significativa de tendões e ligamentos. Péssimo, né? Você tem um efeito androgênico muito grande nos tendões e ligamentos e zero efeito estrogênico. Fora o efeito, né, cardiovascular no estanozolol. Você tomou 2 semanas de estanozolol, teu HDL foi pra nada. HDL de 8. Você entrou numa pergunta até que que a corrida de rua tem ficado muito popular, né? Tem se popularizado muito. E até eu ia perguntar justamente isso, o uso de hormônios em corredores, né? De que forma que isso poderia colaborar? Jamais, né? Nossa, tipo... Tem um seriado Netflix, acho que é o Ícaro, que trata do Tour de France, né? Que o cara, ele faz... É ótimo esse... Inclusive, ele faz um relato. Ele faz um ano lá que ele não usou, e aí depois ele começa a utilização, e ele fica pior, inclusive, do que ele foi no outro ano. Mas...
Eu acho que quando fala em estética, talvez né? Quando você fala de fisiculturismo, ai, chega aquele cara lá, gigante, pô, 50 de braço, seco, fala, não, mas eu não uso nada. Tá, conta outra. Né? Então, assim, o ser humano, né, do ponto de vista antropológico, ele foi feito para acumular gordura. Nossa grande diferença que permitiu que a gente aumentasse a nossa capacidade cerebral foi a gente conseguir ficar gordinho. Né? O percentual de gordura de um chimpanzé ou de um gorila é 2, 3%. Eles são extremamente secos. Aquilo é pelo que tem em volta. Né? Você não sabia. É? Você não sabia. Eu sou extremamente Você seco. achava que eles eram Eles gordinhos? não têm nada. Não tem nada. Nada de gordura. Nada. E por que a gente se diferenciou deles? Porque a gente acumula gordura. Então a gente consegue ficar um tempo sem acesso à comida e não desnutrir. Né? Então a gente se diferenciou dos símios exatamente assim. A gente está indo contra a evolução querendo ficar super seco. Virar um gorila. Né? Projeto Gorila. Você tá indo contra a evolução. Né? Tanto é que os caras super secos chegam lá no cross e eu falo, bom, você precisa dar uma engordadinha. Ah, pô, eu vou treinar crossfit com 3%. Parceiro, você não aguenta um TCB. Eu sempre falo isso. Você vai chegar no segundo dia, você quebrou, cara. Você sempre quebrou. falo isso. Você não tem reserva. Não, você vai pra área militar, você vai pra área policial. O cara que é um palito não tem reserva, não aguenta. Tem que chegar meio gordinho. Você pega Navy SEAL, físico de Navy SEAL, nenhum tem abdômen trancado. Nenhum. Não dá. A gente tem até um protocolo para fazer curso de operações especiais, um protocolo prévio, porque Sim. você chega lá seco, adeus. Precisa de reserva. Vai lá, 40... Nas primeiras 48 horas você já tocou o sino. 40 dias de COESP. Pois é. Acabou, cara. Não, você vai perder uns 15 quilos aí brincando. Acabou. Não. No meu primeiro ano de residência eu perdi 15 quilos. Perdi 15 quilos. Quando eu servi na Força Aérea, putz, beleza, nosso campo tem 3 dias, né? Mas foi tranquilaço pra mim. Tranquilaço. Tava numa forma física excelente, né? Então, fazer flexão e correr 12 minutos. Beleza, eu sou um péssimo corredor, mas 2.400 tava fazendo. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas essa questão é muito importante, né? De reserva, você sempre fala muito isso também. Sempre, eu sempre falo isso. Para atleta de crossfit, mas quer competir, mas não quer sair dos 7%, 6% de gordura. Eu sempre falo isso. Bom, a gente precisa ganhar uma gordurinha aí. A gente tá assim. Nadador de longa distância. Você pega na Olimpíada, o cara que não nada prova curta, eles têm barriguinha. Fala, nossa, esse cara é atleta olímpico. Ele precisa ter Ele é o verdadeiro atleta. Ele precisa ter flutuabilidade, amigo. É peak performance, não tá pensando em ficar bonitinho. A gente vê ali na questão, não sei se você chegou a assistir a Batalha do 100 aí, que mostra os físicos, todos os caras trincadão lá, né, e a hora que a gente vai vendo eles nas valências lá, né. Mas assim, você pega lá, Batalha dos 100, pega vários esportes, né, primeira prova agora dessa segunda temporada, os caras foram correr. Foi feio. Foi feio, mandaram mal. Pacezinho mandaram mal. Ruim, viu? Mandaram mal. Pace ruim. O cara... O ganhador lá... O ganhador fez 14... manteve 14.8. O que foi melhor não foi tão bom assim. Não, o que foi melhor não passava no COESP. Não passava. Não passava no COESP. É verdade. De 100, hein? De 100. Né, mas teve um cara que... Teve um grandão que correu 400 metros em 10 minutos, 480 metros. Então. Aquele ali já tá quase indo pro... Vai indo pro kart. Tá indo pra marca já vai pro cateterismo. Não deve... De 4 coronárias deve ter meia. Jesus amado. Doutor, agora